tornou-se um pilar do pensamento cristão e do pensamento muçulmano. A crença no céu, o reino do Deus bom, e no inferno, o reino do Deus mau, também tem origem dualista. E aqui cabe uma explicação, cabe um comentário. O cristão, ele não pode admitir um diabo rei. O diabo não é rei de nada. O diabo não é rei de nada. Foi criado na Idade Média um diabo de rabo, chifre, tridente na mão, que iria, ou que está ainda, perturbando, atormentando as almas no inferno. Ao passo que o livro do Apocalipse não diz isso. O livro do Apocalipse fala de um diabo que será atormentado de dia e de noite, e que não que vai atormentar. Então não existe um diabo rei. Existe no momento uma rebelião do reino das trevas contra o reino da luz. Ele diz ter um reino, mas na verdade o reino dele está fadado à derrota. Mas diz o nosso provocador, a crença no céu, o reino de Deus bom, e no inferno, o reino do Deus mau, também tem origem dualista. Mas eu quero crer que não seja a maioria dos cristãos que creem assim. Não há nenhum vestígio dessa crença no Velho Testamento. Afirma ele outra vez, e com razão. No Antigo Testamento não tem um reino de um Deus bom e um reino de um Deus mau. Isso é coisa da Idade Média. Não há nenhum vestígio dessa crença no Velho Testamento, que a alma das pessoas continua a viver após a morte do corpo. Aí agora aqui ele afirma algo bem característico de um ateu. Não há nenhum vestígio dessa crença no Velho Testamento, que tampouco afirma que a alma das pessoas continua a viver após a morte do corpo. Ele deve ter desconsiderado Jó, porque Jó afirma que ele veria a Deus. E afirma que o Redentor dele vive. Precisamos então saber como o nosso historiador ateu considera Jó. É provável que ele considere Jó uma fábula, como alguns ateus consideram. Uma fábula não, perdão, uma lenda, uma representação, como alguns ateus consideram. Isso é possível. Precisamos, então, no caso, conhecer melhor a posição do nosso provocador. Na verdade, o monoteísmo, tal como se desenvolveu ao longo da história, prossegue ele, é um caleidoscópio de legados monoteístas, dualistas e politeístas, que se misturam sob um único conceito divino. Ele diz que há uma mistura de monoteísmo, dualismo e politeísmo. Será que o cristianismo é mesmo assim? E não falando somente do cristianismo, porque nós estamos falando de filosofia da religião. Será que o judaísmo é assim? Monoteísta, dualista e politeísta? Será que o cristianismo é assim? O islamismo é assim? Fica aí para análise. O cristão típico, agora ele vai falar do cristão típico. O cristão típico acredita no Deus monoteísta, mas também no diabo dualista. Em santos politeístas,
Agora ele se refere aos cristãos católicos. E em fantasmas animistas. Ele diz que tem cristão que acredita até em fantasma. Os estudiosos das religiões têm um nome para essa aceitação simultânea de diferentes e até mesmo contraditórias de ideias diferentes e até mesmo contraditórias, e a combinação de rituais práticos tirados de fontes diferentes. Ele diz que os estudiosos da religião vão chamar isso de sincretismo. E essa palavra nós conhecemos. Ele diz que há um sincretismo religioso. Em alguns casos até verdadeiramente há. Mas veja a afirmação final do nosso provocador. O sincretismo talvez seja de fato a única grande religião mundial. Ele diz que todas as religiões se resumem em um sincretismo. Então fica aí a provocação. Senhores bacharéis, estudantes de filosofia da religião, estão convocados a, se não refutar, mas pelo menos aproveitar para uma discussão filosófica, teológica, desta provocação. Nos nossos slides, temos aí o site em que foi encontrado esse texto, que é tirado do livro Uma Breve Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e fica aí a proposta de reflexão. Pois bem, isto posto, temos a nossa segunda corrente da filosofia da religião a ser analisada nessa aula. E aí a nossa pergunta inicial, ela é repetida. Você, aluno, você, estudante de teologia, conhece o monismo? Vejamos o que temos acerca do monismo. O termo monismo significa literalmente doutrina da unidade. Foi cunhado no século XVII. Nós vamos fazer um breve intervalo e depois nós voltaremos com o monismo.